Se fosse apenas uma história sobre androides que se voltam contra a raça humana, poderia até render um filme meia boca, qualquer coisa. Mas não se contentaram com esse plot. Até agora eu tô tentando entender como alguém conseguiu achar aceitável colocar uma grávida nessa história. Uma grávida de 9 meses. Se eu precisasse resumir em poucas palavras o que eu senti após assistir o filme Mãe vs Androids, apenas poderia dizer o seguinte: parabéns aos envolvidos. Que filme patético! Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre a primeira bomba que a Netflix nos proporcionou em 2022. Mãe vs Androids não faz o menor sentido e você vai compreender nesse vídeo o porquê desse filme ser tão ruim. Bem, vídeo análise de filme ruim é um serviço de utilidade pública. Irei poupar o tempo de quem me assiste, porque eu não recomendo esse filme para ninguém. E com isso, obviamente, precisarei dar alguns spoilers sobre a história. Para quem teve o desprazer de assistir essa pérola, saiba que aqui eu também comento o final da história. Então, se você somente quiser conferir essa parte do vídeo, eu te ajudo. Aproveita e pula para esse minuto que tá aparecendo aqui em tela, porque você vai exatamente para esse trecho. Antes disso, eu faço a análise com muito spoiler. Então, bora lá compreender por que essa bomba é uma ofensa às nossas assinaturas. Mãe vs Androids é uma longa e dolorosa experiência com 1 hora e 52 minutos de duração. A sinopse que o streaming divulgou para a gente é a seguinte: em um mundo pós-apocalíptico assolado pela revolta dos androides, uma jovem grávida e o namorado buscam desesperadamente um lugar seguro. Me conta uma coisa, você lendo essa sinopse, você realmente acredita no potencial disso aí render uma boa ficção científica ou um suspense? Acho difícil, né? Bem, a sinopse é mequetrefe e nada atrativa, mas saiba que o trailer consegue ser ainda pior. Realmente, nada se salva nessa produção, hein? O essencial que você precisa saber para compreender Mãe vs Androids é o seguinte: em um mundo futurístico, humanos e androides convivem na mesma sociedade. Isso porque esses robôs servem como empregados para humanos. Ou seja, quase todo mundo tem um androide dentro de casa, seja como faxineiro, mordomo, garçom, enfim. Esses androides estão por todos os cantos. Numa noite de Natal que ficou conhecida como Blitz, tivemos um apagão e as máquinas se voltaram contra a raça humana. E assim, a missão de todos os androides passa a ser matar humanos. Existe um aparelho, um pulso elétrico, e ele destrói tudo que tem corrente elétrica dentro de um raio de explosão. Logo, se alguém ativa esse PEM, consequentemente todos os androides próximos àquele raio irão morrer. Existem algumas poucas bases de sobreviventes nos Estados Unidos e também existe um posto em Boston que ajuda mulheres grávidas. E não somente isso, também envia elas por barco juntamente com seus bebês para a Ásia. Aparentemente a coisa tá mais tranquila por esse continente. E o objetivo do casal protagonista é exatamente isso. Eles querem chegar nesse posto em Boston. O roteiro é horrível, lento que só. E acontece cada coisa estúpida. Como por exemplo, há uma situação que me incomodou um pouquinho no filme. Os dois personagens principais estão sendo perseguidos por vários androides em um terreno bem íngreme. O problema, gente, é que eles estão em uma moto em alta velocidade e nada dá errado. Eles conseguem dirigir como se estivessem numa pista de racha. Mas há uma situação bem pior do que essa, viu, gente? A grávida, que acabou de passar por uma cesárea, simplesmente consegue levantar da cama com certa facilidade e é a única pessoa capaz de salvar aquela base em Boston. Surpreendentemente, nessa situação, ela é a única pessoa que saca o plano maligno de um androide que quer desativar o PM do hospital. E aí eu te pergunto, como que essa guria que chegou desacordada sabe exatamente onde encontrar o pulso eletrônico do local? Honestamente, isso não tem nenhum sentido na história. E olha que eu nem cheguei na pior parte dessa situação, viu? A grávida, que não é mais grávida, né? Acabou de ter uma cesárea e tá sangrando, ela vai lá ativar, né, o PM do local com o recém-nascido dela. Sim, gente, ela pega, amarra um negócio, um pedaço de pano nela, coloca o bebê dentro do pedaço de pano e aí, gente, ela corre pra ativar o equipamento. Só que detalhe, com isso, vários androides vão atrás dela. Então ela tá lá, né, numa corrida de cadeira de rodas com o bebezinho dela e sangrando em direção ao equipamento. E aí você pode pensar, eita, acho que a mamãe aí não vai conseguir. E é nesse momento que acontece algo patético. A guria consegue, com uma mão, ligar o equipamento
e com a outra segurar uma grade impedindo que vários androides a ataquem. É por isso que dizem que mães têm super força, né? Quando precisam pra salvar os filhos delas, né? É a única justificativa mais lógica para o que aconteceu. É absurdo, dado todo esse contexto, é impossível que a personagem sobrevivesse a um androide que fosse. Imagina vários. Esses são apenas alguns dos arcos estúpidos que temos em Mãe vs Androids. Se você ainda não está convencido que o plot do filme é ruim e que ele é recheado de situações toscas, saiba que as atuações também são bem tristes, especialmente as atuações dos androides. São super robóticas. Eu sei que essa era a intenção, mas acabou ficando engraçado, gente. E eu não acho que era esse o objetivo. Mas, em defesa do elenco, eles não tinham como entregar boas atuações tendo um roteiro daquele, né, gente? Só tem diálogo ruim. Eu fico até com dó da protagonista, a Chloe Grace Moretz. Ela se esforça para tornar o filme uma experiência dramática comovente, digamos assim. Mas não dá para comprar essa ideia. Na verdade, não dá para comprar nenhuma ideia desse filme. Nada é verossímil. O namorado da guria sai no tapa com um soldado, ele praticamente cega ele, mas sai ileso da situação. Um bom cidadão se esforça para tentar ajudar a grávida sem ganhar absolutamente nada em troca. Ele praticamente implora para poder ajudar ela. Temos uma capa de invisibilidade que torna humanos invisíveis aos olhos dos androides. O namorado da guria é sequestrado pelos androides e é mantido vivo, sabe lá Deus por quê. E sabe o bom cidadão? Ele vai lá ajudar o namorado da menina, sem ganhar nada novamente. É um roteiro clichê que ainda tem a pachorra de meter um plot twist. O bom cidadão, na verdade, era um androide bem maligno que estava utilizando a guria grávida para chegar no hospital de Boston. Quem poderia prever isso? E o desfecho do filme? Jesus, que coisa brega. O final é apelativo e se esforça para causar choro em quem assiste, mas acaba virando um grande dramalhão. Honestamente, eu esperava bem mais de um filme para encher catálogo. Bem, como eu prometi no começo do vídeo, vamos comentar sobre o final da história agora. Como eu já comentei anteriormente, o Arthur, o bom moço que ajudava a Georgia, a grávida, na verdade era um androide. A grávida provavelmente deveria estar um pouco atordoada quando conheceu ele e não percebeu o comportamento robótico que ele tinha. Ele queria utilizar ela para acessar o hospital de Boston e assim conseguir desativar o pulso elétrico que existe ali, o PEM. Já que Boston provavelmente deveria contar com um pulso parecido com o que existia em Nova York, ou seja, um pulso capaz de fazer um estrago muito grande. E se esse androide maligno pegasse esse equipamento, não seria possível ativá-lo, e com isso os androides poderiam ingressar naquela base. Ele praticamente implorou para ajudá-la. Foi bem suspeito, né? Já era um grande indício que ele tinha algum interesse. E que história é essa da capa de invisibilidade? É uma tecnologia que foi desenvolvida pela empresa que o Arthur trabalhava, ou seja, a empresa que criou ele. Basicamente, ela foi criada há uns 8 anos atrás com o objetivo de camuflar soldados. E com isso, ele poderia utilizar essa tecnologia para enganar humanos. Ele daria esse traje para alguma pessoa e com isso ganharia a confiança dela para atingir o objetivo maligno que tinha, que era atacar a base de Boston. Por isso que o sujeito do hospital fala que aquela capa da invisibilidade não existe, porque aquela camuflagem não era de conhecimento público. Ela foi desenvolvida originalmente para camuflar soldados no leste europeu. Mas também existe uma segunda opção, uma teoria bem mais simples, que na verdade aquela camuflagem não funcionava, era apenas um grande migué do Arthur. Então é possível que todos tenham se unido para fingir que aquela camuflagem funcionava e assim o Arthur poderia obter sucesso com aquela iniciativa. E como o personagem bem comenta no filme, os androides não contam com amor, eles são capazes de fazer absolutamente tudo para atingir os seus objetivos, inclusive se sacrificar. E é por isso que ele ajuda a Georgia e o Sam a fugir daquele local, daquele covil dos androides. Ele atira em alguns androides e pode
ser machucado por um deles, mas valeria a pena o risco, porque ele poderia atingir o objetivo dele. E é exatamente por isso que ele se aliou e ajudou a Georgia o tempo inteiro. Após salvar o Sam, a Georgia desmaia, juntamente com o Boy, e é o momento que o Arthur leva eles para a base de Boston. Ele utiliza o casal como desculpa para ingressar naquele local. Bem, assim que os três chegam naquele hospital, é possível notar rapidamente que o Sam tá sangrando, sangue de verdade, sangue humano, e a Georgia tá a ponto de parir. E com isso, os dois não precisavam fazer aquele teste da mão para verificar se eles realmente tinham sangue. E foi numa dessas que provavelmente o androide também não precisou fazer o teste. Enquanto isso, gente, ele foi na surdina e foi matando todo mundo no hospital. Quando a Georgia descobre tudo, rapidamente ela saca que o androide vai querer desativar o pulso magnético. Então, ela corre para ativar esse equipamento. E aí, ela vai com muito esforço lá, segura a grade contra aqueles androides, né, com o bebê no colo, e consegue ativar o equipamento. Depois disso, não sabemos se passaram horas, dias ou semanas, mas sabemos que os personagens, o casal e a criancinha, conseguem ir até aquele ponto em que o barco vem buscar pessoas para se levar até a Ásia. E aí vem a pequena reviravolta do final, que eles descobrem que nem sequer a Georgia poderá embarcar. E ela faz aquela carta para o filho, toda dramática, e a criança é levada embora. E depois disso fica subentendido que o Sam morreu e agora ela tá atrás de um novo rumo. Ela até mesmo encontra alguns militares que estão formando uma nova base em Portland e ela aceita ir. Bem, você ainda tem alguma dúvida sobre o final? Se você acha que eu estou equivocada em alguma parte, pode deixar aqui nos comentários, não tem problema. Bem, se meu vídeo te salvou dessa bomba, não esquece, deixa o like no vídeo e também aproveita e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Irei te livrar de outras bombas, mas também indicarei bons filmes pra vocês. E se você teve a infelicidade de conferir Mãe vs Android, comenta aqui nos comentários se, assim como eu, você também achou o filme muito ruim, ou se caso você teve uma experiência diferente e gostou do filme, não tem problema. Compartilha aqui nos comentários a sua perspectiva sobre ele. Eu te agradeço por ter assistido esse vídeo até agora e a gente se vê em outra oportunidade. Beijinhos e tchau, tchau! Mãe vs Androids. Que raio de ideia foi essa, gente? Pelo amor de Deus!